Respeitável público, seja muito bem-vindo. Meu nome é Márcio. É um prazer ter você aqui no nosso espetáculo. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso mini curso Slides Pro, como tornar as suas apresentações profissionais. Como eu disse, a gente vai dar continuidade, porque hoje é o nosso segundo encontro. Se você que está assistindo agora não viu o primeiro episódio, eu recomendo fortemente a voltar e assisti-lo primeiro, tá? Eles são feitos aqui de uma ordem lógica para que você tenha, de fato, seus slides profissionais. Então, o nosso encontro aqui, eles são, na verdade, divididos em 3 dias, e este é o nosso segundo encontro, onde você vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa fazer para criar slides profissionais. Então, hoje nós vamos falar de uma forma nova, né? De um novo caminho para você criar as suas apresentações. Mais do que isso, né? Um novo caminho para você criar suas apresentações tendo um enfoque profissional. Então, papel e caneta na mão e siga-me os bons. Para a gente poder começar, a gente tem que ter essa pergunta, né? Como começar? Você provavelmente começa como a criar uma apresentação. Você vai lá, abre a sua ferramenta de criação de slides e começa. Ok? Normalmente a gente faz isso, né? Ah, já sei o tema que eu vou apresentar, vou fazer o quê? Abrir o PowerPoint ou a ferramenta que eu utilizo e vou começar o slide. E aí a gente tem alguns problemas em fazer dessa forma. Por quê? Porque é muito difícil para nossa mente desbloquear ali de você encarar uma coisa em branco e pensar, eu preciso preencher isso. Eu sei o tema, eu sei o que eu tenho que fazer, então é pessoal preencher. Não funciona assim. A gente não funciona assim. A gente tem esse bloqueio na hora da escrita. Às vezes é difícil começar um texto. Mesma coisa é com a apresentação, tá? Então, o que que acontece normalmente se você teima e vai por esse caminho? Você abre, vai ficar encarando essa página em branco. Não sei se consegue me ver, porque eu não vejo, não estou me vendo. Mas enfim, vai ficar lá. Você olha para o papel em branco olha para você. Tá ali trocando olhares, até que você começa a se estressar pelo fato de que você está perdendo tempo, você ainda nem começou, e você precisa terminar. Então, é uma situação bem desconfortável, né? Aí depois de muita luta, nada vem em mente, você pensa, ah, tá bom, se eu vou falar sobre ecossistemas, eu vou colocar aqui um título, ecossistemas, e pronto. Já tenho o título, agora eu vou para o sumário. Eu vou falar isso, isso e aquilo, vai decidindo as coisas que vai falar, coloca num sumário, começa a fazer a introdução, vai lá pesquisar aquelas coisas óbvias que todo mundo coloca, o que é ecossistema. E aí começa a criar a sua apresentação. Depois de um tempo, o que que você acontece? O que que você acontece é ótimo. O que acontece com você? Você se cansa de novo, você se estressa. Você não gosta do que está montando e fica com aquele estresse por conta de todo este processo, né? E a sua expressão seria mais ou menos esta, né? Vontade de surtar, de xingar, de jogar o computador pela janela e por aí vai. Então, se você passa por isso, agora a ideia é você mudar toda a forma de criar a sua apresentação para realmente abrir a sua ferramenta de criação de slides já com o objetivo e, de fato, começar a criar a sua apresentação. Então, para a gente fazer isso, nós vamos ver aqui 5 passos que vão mudar essa sua rotina de criação. Mas para a gente poder falar desses 5 passos, eu quero falar de outros 5 passos que vão ser uma analogia que a gente vai utilizar para este novo caminho, tá bom? Então eu quero que você preste muita atenção aqui nesse nosso tempo de analogia, para que depois fique muito mais fácil a sua assimilação com o conteúdo em si, tá? Então, para a gente poder fazer essa nova rotina, vamos pensar aqui além agora, tá? Vamos imaginar que a gente está construindo aí a nossa casa dos sonhos. Então, é um projeto Casa dos Sonhos.
Considerando aqui que é o nosso projeto Casa dos Sonhos, o dinheiro não vai ser o problema. Imagine que você tem o dinheiro para construir a casa do jeito que você quiser, onde você quiser, tá? Na cidade que você mais quis morar, enfim. Então, se você tá com essa bola toda, né, e vai construir a sua casa, o que que você precisa fazer para de fato construir? Quais são os passos que você precisa fazer até de fato chegar à etapa de construção da sua casa? Bom, a gente vai precisar de alguns passos, né? O primeiro deles vai ser o quê? Uma pesquisa sobre a vizinhança. Ah, você quer morar em Paris, em Miami, enfim, você precisa conhecer, né, pesquisar e conhecer ali a vizinhança. Por quê? Por mais que você quer morar em uma cidade como Paris, você tem que conhecer a região que você vai construir sua casa. Porque pode ter problemas, né? Tanto em questão de segurança, pode ter problemas com poluição, seja poluição ambiental ou poluição sonora. Pode ser um local que é desfavorecido de ambientes de lazer, por exemplo. Então, quanto mais você conseguir extrair de informação da região onde você pretende construir sua casa, considerando que você vai construir uma casa, é o local que você vai morar, né? Pelo menos por um grande período de tempo. Se você vai morar lá por um longo período, você precisa de algo que seja aconchegante. Não adianta ter a sua casa linda, maravilhosa, onde você não tem paz dentro de casa, né? Então, este é o nosso primeiro foco. Pensar aí em como funciona, né, a vizinhança do local que você pretende morar. Feito isso, estudou a vizinhança, está decidido, eu quero é neste bairro da cidade X, beleza, vamos para o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Se a gente vai construir uma casa, eu preciso de espaço para construir. Então eu vou pesquisar lotes disponíveis naquele local. Então eu preciso pesquisar porque eu tenho que ver o preço, por mais que o dinheiro aqui não é problema, a gente teria que pesquisar em função de preço, né? Às vezes tem dois locais que são relativamente parecidos e o preço é absurdamente diferente. E aí tem que entender o porquê que o preço é diferente, se é só a pessoa que acha que vale mais ou se tem alguma coisa que faz, né, aumentar ou diminuir aquele preço. Você tem que pensar em questão do tamanho também, não adianta só o local. O tamanho do lote, ele vai ser ali proporcional aos seus sonhos, né? Então tem várias coisas a serem pensadas e você precisa pesquisar e definir este lote para você poder, né, mais para frente construir a sua casa. Definindo estes dois pontos, você vai para um outro ponto que é super importante, que é o esboço da casa, né? A planta. Então você precisa provavelmente aqui de um profissional para construir a planta da sua casa, exceto se você for um engenheiro civil, né? E você, por mais que vai ser uma pessoa que vai construir ali, como é a casa dos seus sonhos, você tem alguns pontos que você vai querer contribuir, né? Você vai falar, olha, eu quero que tenha a cozinha conjugada com a sala, eu quero que tenha um suíte, uma suíte, né? Não sei se é masculino ou feminino, acho que é uma suíte. Enfim, você vai definindo ali os cômodos que você quer que tenha nessa casa e uma pessoa vai fazer. Então, você vai referenciar aqui, né, para a pessoa, seja de provavelmente coisas que você já foi pesquisando na internet, né? A gente, quando quer fazer essas coisas, adora ficar pesquisando, né? Torna é uma situação bem prazerosa de você imaginar de como você quer o negócio que vai ser seu. Então, você vai ter um acervo grande na sua cabeça da forma como que você quer que a sua casa seja criada para orientar ali a pessoa que vai desenvolver a planta. Depois disso, já que dinheiro não é problema, por que não, né, contratar um designer de interiores? E aí vai com o objetivo, obviamente, de se preocupar com o preenchimento dos cômodos, né? Então, você contratando ali um designer de interiores, você vai, de fato, ter aí toda a sua casa dos sonhos esquematizada. Agora, tendo tudo isso planejado, o ponto principal é a construção, né? Fazer com que vire algo literalmente concreto.
Então, o último passo é a construção, onde você vai pagar ali pelos materiais e pela mão de obra para que construam para você. Então, esses são os passos no projeto Casa dos Sonhos. Se não tinha um projeto Casa dos Sonhos, você já sabe por onde ir a partir dessa aula, né? Brincadeiras à parte, o objetivo aqui de falar desse projeto Casa dos Sonhos é exatamente esse, da gente poder entender o sentido lógico, né? Eu não vou construir a casa primeiro para depois procurar o designer de interiores. Isso ainda poderia ser feito, né? Mas as outras etapas não dá. Depois que você construiu a casa, que você vai procurar um engenheiro civil para construir a planta da casa. E depois disso é que você vai pesquisar sobre os lotes disponíveis e depois você vai pesquisar sobre como é a vizinhança. Já é tarde demais, né? Então, tem uma sequência lógica. E na criação das apresentações, a gente vai seguir essa mesma lógica. Então, a gente vai desfazer essa analogia, considerando, então, pontos para as apresentações, tá? Então, são 5 etapas, com bastante similaridades aqui com este exemplo, mas eu quero que você preste bastante atenção agora para esses pontos, e aí você vai construir os seus slides de uma forma mais inteligente e você tem já, né, a ideia dos erros que você pode evitar, mais essa ideia que você está adquirindo agora, você já tem um grande passo para o seu slide profissional. Então, papel e caneta na mão, se você não tinha notado antes, né? Agora mais do que nunca é mais importante. Vamos de anotações. Então, nosso primeiro ponto é a vizinhança. A vizinhança aqui, ela vai ter uma relação para a apresentação da nossa audiência, né? Então, se você quer mesmo construir um slide profissional, você precisa, tá? Vou repetir. Se você quer criar um slide profissional, você precisa conhecer a sua audiência. Lembre que o slide é para quem? Né, eu sempre vou falar isso. O slide não é para você. O slide é para sua audiência. Então você precisa conhecer a sua audiência para você criar uma apresentação para ela. Para que ela te escute, você precisa fazer algo que seja do gosto dela. Simples assim. Então, eu consigo, né, apresentar essas ideias para você porque você tem interesse no que eu vou falar. Então você é minha audiência. Eu criei a minha apresentação pensando em você, tá? Então, lembre-se disso. A apresentação é para a sua audiência. Então, se você é, por exemplo, um professor de biologia e você vai dar aula de ecossistemas, você vai fazer uma aula literal de ecossistemas e pronto. Se for para uma turma de química, você vai apresentar aquela aula. Se for para uma turma de biologia, você vai apresentar aquela aula. Se for para uma turma de geografia, você vai dar aquela aula. Normalmente é assim que acontece. Só que aí você não está conectando com as pessoas e você dificulta o aprendizado. E é por isso que costuma ter uma grande reprovação em conteúdos que às vezes não é da área daquela pessoa. Porque o profissional que está dando a disciplina, ele parte do princípio que todo mundo aprende do mesmo jeito, e todo mundo tem a mesma vivência, todo mundo precisa daquele conteúdo da mesma forma, e ensina da mesma forma. Então, se você dedica a sua audiência, você vai preparar uma aula de ecossistemas com enfoque de biologia para biólogos, com enfoque de química para químicos, com enfoque de geografia para geógrafos, tá? Então, é super importante essa parte, tá? É a parte crucial aqui, é a alma do seu negócio, a alma do seu slide profissional, certo? Então, quanto mais você conhecer a sua audiência, melhor. Eu dei exemplos aqui, né, de pessoas que estão aí num curso, né, de graduação, por exemplo, e aí estava variando a área. Mas tem outros pontos que a gente pode levar em consideração da audiência, por isso que é importante você conhecer bem a sua audiência, tá? A gente pode ter, por exemplo, uma questão em função de faixa etária. Se você vai fazer uma apresentação para adolescentes, você vai ter uma pegada. Se é para adultos, vai ter uma outra pegada. Se é para o público em geral e envolver os dois, vai ter que ter algo que dê um equilíbrio ali. Então, só para ajudar a fixar a ideia de que é crucial você focar na sua audiência, você entender a sua audiência. Se você quer passar a sua mensagem,
Você precisa entender a sua audiência, tá bom? Então, este é o nosso primeiro ponto super importante. Dando sequência, a gente vai para a nossa busca pelos lotes, né? Os lotes aqui, eles são comparados com um mapa mental. Então, você vai criar um mapa mental do tema que você vai dar a sua aula, tá? Não precisa ser uma aula, pode ser uma reunião. Ah, eu ia mencionar de reunião e esqueci, então vou mencionar aqui agora, não tem problema, né? Em questão de audiência. Então, se você é um profissional que trabalha em empresa e vai apresentar alguns resultados, você também pode trabalhar esses resultados em função da audiência que está assistindo. O que eu quero dizer? Se você está apresentando somente para o seu setor e o seu setor tem conhecimento daqueles dados, vai ser uma forma que você vai apresentar. Agora, se por algum motivo na reunião vai ter um outro setor da empresa que vai participar da reunião também e ele não tem muita noção do que acontece no seu setor, você precisa fazer a apresentação com uma outra pegada, de forma que quem é do seu setor compreenda, mas não fique entediado, e quem não é do seu setor consiga compreender o que você está falando. Tá? Só para trazer mais ideias aqui para que você pense da importância aí da sua audiência. Então, voltando agora aqui para o mapa mental você vai pegar o conteúdo, tá? Vou continuar aqui com o exemplo do ecossistemas, não sei falar muito bem sobre esse tema, mas foi o que veio de exemplo aqui na cabeça. Então, você está falando sobre ecossistemas, esse é o seu tema central. A partir disso, você vai destrinchando. Você vai fazer um brainstorm mesmo, pegar o máximo de ideias possíveis dentro desse tema, né, utilizando aí subtemas, para que você monte a sua apresentação. Tá? Não se preocupe aqui com a questão aqui de tempo, de nada. Só jogue as ideias, o máximo de ideias possíveis, levando em consideração, obviamente, a sua audiência. Então, vamos supor que eu fosse dar aula aqui de ecossistemas. Eu vou levar em consideração para qual tipo de audiência que eu vou dar essa aula. E vamos considerar que além aqui do curso, né, eu estou focando onde eu estou morando, que é aqui em Florianópolis. Então, eu poderia abranger o tema de ecossistemas, falar sobre questão, por exemplo, de fauna e flora, e a partir desses pontos eu posso destrinchar para fauna e floras locais, voltadas para Santa Catarina. Posso ir até mais específico, depois de Santa Catarina, ir para Florianópolis. Aqui em Florianópolis eu poderia abordar a questão, por exemplo, de presença de turistas. Qual é o impacto que isso tem no ecossistema? Eu posso também, às vezes, falar de poluição. Tá vendo como uma coisa vai fazendo ficar mais específico, eu vou destrinchando esse mapa mental? Essa é a ideia. Então você vai buscando aí o máximo de informações que você conseguir. Se você quer adicionar um vídeo, você também vai colocar. Às vezes você nem sabe que vídeo que é, mas essa parte de poluição eu quero colocar alguma reportagem local. Então eu vou colocar no meu mapa mental, tá? Depois de poluição, vou puxar lá uma setinha e vou colocar reportagem local. Para que na hora que depois eu for montar a minha apresentação, eu tenho esses passos ali, eu sei o que eu preciso buscar. Então essa é a ideia aqui de uma pré-preparação dos seus slides, certo? Então, basicamente é isso. Depois que você vai ter esse brainstorm, esse mapa mental que vai ficar grande, quanto mais informações você colocar nele vai ser melhor. Depois disso, você vai afinilar ele em função da sua terceira etapa. A terceira etapa, que era a nossa planta, né, na nossa analogia, aqui é o roteiro. Então, neste caso, agora você vai pegar um documento, né? O mapa mental eu costumo fazer às vezes à mão, acho mais fácil fazer no papel. O roteiro eu já gosto de fazer no próprio Word. Então, você vai digitar o que você vai falar em função desse mapa mental que você criou. E aí, na hora de criar esse roteiro, você vai filtrar. Vai pensar, não, isso aqui foi muito além do que eu vou falar, não quero dar esse foco. Você vai cortando as partes ali. Você tem 20 minutos para falar, você vai ter que cortar muita coisa. Você tem 40 minutos, dá para incluir algumas outras coisas. Então você tem que ter essa noção do que, em função do tempo, da sua audiência e de qual foco você quer dar ali do conteúdo. Você tendo esse mapa mental para ter essa visão geral, vai facilitar a sua vida. E depois você faz essa escolha. Feita a escolha, você vai criar o seu roteiro. O seu roteiro você vai descrever, tá? De preferência da forma como que você fosse apresentar mesmo. Se você vai lá dar o bom dia, você vai falar, respeitável público, meu nome é Márcio, seja muito bem-vindo.
nosso espetáculo, você vai escrever isso lá. Eu escrevo essas coisas para me ajudar a lembrar que eu preciso falar. Eu não vou seguir exatamente da forma com que está ali, de um robô, e ler tudo que eu fiz no meu roteiro. Mas é uma forma de me orientar do que eu preciso colocar na minha apresentação. Eu tendo o meu roteiro, vai ficar muito mais fácil de criar os slides. A gente ainda não vai criar. Antes de criar, a gente tem um passo, né, para chegar na criação. É o nosso passo aqui do designer de interiores, né? O designer de interiores da apresentação é nada mais nada menos do que a pessoa que vai criar o design do slide, ou seja, você. Isso mesmo. É a sua vez de pensar o design. Se você pensar o design antes de executar, vai facilitar a sua vida. Ah, mas eu não consigo, vou ficar travado dessa parte do mesmo jeito. Não. Por quê? Qual que é o problema? As pessoas reclamam que não são criativas. Gente, criatividade não é aquele negócio de do nada, assim, já sei, vou criar. Por mais que às vezes aparente ser do nada, a gente tem que pensar o quê? O que que é uma nova ideia? É a junção de duas ideias velhas, tá? A gente pode pensar aí a tecnologia, o quanto ela desenvolveu. Mas você acha que a tecnologia teria desenvolvido tanto se não fosse a junção de outras coisas? A gente precisa pegar outras ideias e adaptar para a nossa realidade. É isso que você vai fazer pesquisando designs. E aí você pode pesquisar de diversas formas, tá? Não precisa ser somente apresentações, mas obviamente pode ser. Você pode pesquisar capas de revista, capas de série, capas de filme, outdoor. Qualquer coisa nesse sentido você consegue pegar ideias e criar, a partir dali, adaptado para o seu tema e para a sua audiência, criar o seu próprio design. Então você faz essa busca para te ajudar a dar uma refrescada nas ideias e, a partir disso, sim, você vai para a sua ferramenta de trabalho de criação de slides e vai criar o seu slide. Você vai ver que o processo vai ficar muito mais fácil quando você pôr as mãos na obra, tá? Então, essas eram as ideias que eu queria te passar aqui, só que, por mais que aqui você já teve uma grande visão agora dessa mudança do caminho e, por consequência, vai facilitar a sua vida na hora de criar, porque você tem as etapas mais trabalhosas antes de fato, ir para a mão na massa, você ainda precisa entender algumas coisas que vão facilitar para que você não peque na hora de criar. Você já sabe o que não errar, né? Você deve evitar, mas às vezes você não sabe muito bem o como fazer ou algumas regras que vão te ajudar a ter um norte na criação. E é isso que a gente vai falar no nosso encontro de amanhã. Tá? Tem 6 regras, que eu gosto de chamar elas de 6 regras de ouro. Elas vão ser fundamentais para o seu slide. Se você consegue cumprir as 6 regras, nem sempre as 6 vão estar dentro do mesmo slide, mas você vai ter boa parte delas ali. Se você consegue cumprir essas regras, você muito provavelmente terá um slide com uma característica muito mais profissional. Tá? Vai ter alguns aspectos ali e pode ser com que faça com que não fique, né, tão profissional, mas enfim. Se você fazer o que eu vou te falar na aula de amanhã, você tem tudo aí para fazer o seu slide profissional. E lembrando, né, se você, depois de ver aqui, entendeu lá os processos sobre o que não errar, entendeu o processo de criação, mas ainda tem dificuldade, ainda acha que precisa de ajuda, lembre-se que eu estou aqui para te ajudar. E uma das formas que eu posso te ajudar é através do programa de mentoria. Então, para refrescar a ideia, eu vou falar aqui rapidamente da mentoria. Caso você se interessar, só entrar em contato. Então, a mentoria, ela consiste, né, do curso Slideshow. Você tem acesso a esse curso, que é um curso base, que vai ter tudo isso que a gente está falando aqui e mais detalhes de vários outros pontos para que você tenha uma base sólida do que você pode fazer para criar apresentações, né? Você tem esse conteúdo de forma vitalícia, então você vai ter sempre esse conteúdo para consultar. E além disso, temos a mentoria propriamente dita, que é a apresentações memoráveis. Dentro dessa mentoria, você vai ter lá disponível para você um formulário que você pode preencher e enviar quantas vezes quiser dentro do prazo de 30 dias. Você vai preencher com as suas dúvidas e eu vou te responder. Dependendo do tipo de dúvida, uma dúvida mais simples, eu posso já responder
mais direto. Se for uma dúvida mais complexa, eu posso gravar um vídeo para te explicar e, dependendo ainda, eu posso levar para as mentorias, né, para os nossos encontros ao vivo. Os encontros ao vivo são 4. Nesses 4 encontros ao vivo, dentro desses 30 dias, a gente tem, então, um encontro por semana, com o objetivo de te guiar para que você atinja seus slides profissionais o mais rápido possível. Então, você tem um mês de muita intensidade comigo, te ajudando para criar os seus slides profissionais, e tem acesso ao curso Slideshow pelo período todo da sua vida aí, para você consultar esse material o quanto quiser, tá? O investimento aqui, então, é de 497. Se você preferir, você pode dividir de 12 vezes de R$ 47,90, o que dá R$ 1,63 por dia. Então, é um valor assim bem acessível para que você tenha esse apoio e a gente consiga juntos transformar os seus slides em slides profissionais. Bom, essa aula aqui é bem mais curta do que a outra, porque é uma quantidade de informações menores, né? A outra tinha vários erros, na verdade tinha mais, mas eu incluí alguns para não ficar super extenso, né? Essa aula é mais curtinha mesmo. Então, aqui só para a gente poder rever o conteúdo, nós vimos então sobre 5 passos do novo caminho para a criação de apresentações. Então, você tem aqui a audiência, né, que é o fundamental aqui, a alma do nosso slide. Você precisa então conhecer bem a sua audiência para que você crie um slide profissional voltado para aquelas pessoas que você quer que ouça. Depois disso, você tem o mapa mental, onde você vai fazer um brainstorm de todas as ideias possíveis para que você consiga ter uma visão ampla, conteúdos que podem ser abordados para a sua audiência. Em seguida, você tem o roteiro, que você vai descrever o que você pretende falar em função do seu mapa mental. Tendo tudo isso pronto, você vai buscar por inspirações baseado em designs de outras pessoas, de outras fontes, né? Pode ser próprias apresentações, podem ser outdoor, capa de revista, capa de série, de filme, de CD, imagens do Pinterest, enfim, o que você quiser. E, por fim, não menos importante, você vai, depois de ter tudo isso formulado, você vai abrir sua ferramenta de trabalho de criação de slides e vai começar a construir o seu slide profissional. Na próxima aula, então, a gente vai ver sobre as 6 regras de ouro, e as 6 regras de ouro, elas vão contribuir, elas vão contribuir de uma forma significante para que você crie um slide que eu chamo slide de noiva. Você vai entender melhor sobre essa ideia de slide de noiva na próxima aula. Muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te espero amanhã no nosso último encontro.